Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Ensino Religioso, professor Alton David, turma 9º ano. A coexistência e o diálogo interreligioso. Definição: diálogo interreligioso é a ideia de que as diferentes religiões do mundo devem evitar a busca pela supremacia mundial e, ao invés disso, devem dialogar e se respeitar mutuamente, procurando evitar conflitos com motivação religiosa. Então, o diálogo interreligioso é importante para ressaltar de que nenhuma religião é suprema, nenhuma religião é exatamente e sozinha a correta. Evitar afastar isso para que se busque um diálogo e eles respeitem-se uns aos outros e evitem sempre o conflito com motivações religiosas. Evitem o embate, sempre em busca do acordo, do diálogo, da harmonia e principalmente da paz. Algumas instâncias isoladas e notáveis, como a do Império Mongol, abriram caminho para o estabelecimento de fóruns permanentes de diálogo religioso, como o Parlamento Mundial de Religiões, fundado em 1893. Na década de 1960, a Igreja Católica iniciou uma política de diálogo interreligioso através de iniciativas como o Concílio Vaticano. Então aqui vemos o princípio desse diálogo interreligioso, um diálogo aberto para que todas as religiões consigam entrar em acordos de paz e não de conflitos religiosos. O Parlamento Mundial de Religiões, fundado em 1893, foi o ponto de partida. Mais à frente, na década de 60, a Igreja Católica também deu seus passos rumo a esse diálogo com o Concílio Vaticano. Princípios para o diálogo interreligioso. Entre 6 a 9 de setembro de 2003, um encontro internacional de teólogos pluralistas e estudiosos da religião reuniu 35 especialistas em religião provindos da Ásia, Europa e Estados Unidos. Neste encontro, os participantes estabeleceram os princípios para o diálogo interreligioso, divulgados em uma nota de imprensa no dia 10 de setembro de 2003. Vejamos esses princípios. Princípio 1. O diálogo e o compromisso interreligioso devem ser a forma pela qual as religiões se relacionam entre si. Uma necessidade primordial para as religiões é a de curar os antagonismos entre elas. Então, para que as religiões consigam se comunicar, o princípio é o diálogo e o compromisso de que, apesar de elas serem diferentes, essas diferenças não podem ser colocadas em embate. Tem que ser de uma forma curada para que eles se aceitem como diferentes. 2. O diálogo deve envolver os urgentes problemas do mundo hoje, incluindo a guerra, a violência, a pobreza, a devastação ambiental, a injustiça de gênero e a violação dos direitos humanos. Então, quando as religiões se colocam frente a frente para dialogar, é preciso que, acima de qualquer princípio religioso, estejam os princípios e as necessidades básicas da humanidade, e todas essas temáticas importantes e urgentes que envolvem os dias atuais, como a violência, a pobreza, a guerra, a questão ambiental, entre outras. 3. Reivindicações de verdade absoluta podem ser facilmente exploradas para incitar o ódio e a violência religiosos. Então, quando uma religião se propõe como a única e verdadeira, ela está propensa a incitar o ódio de outra ou de outras religiões, e aí gera desrespeito, violência, tudo isso chega até o ódio entre as pessoas praticantes dessas religiões. 4. As religiões do mundo afirmam uma realidade e verdade última, que é conceitualizada de formas diferentes. Então, todas as religiões do mundo têm diferentes formas de ver as mesmas coisas. 5. Embora a realidade verdade última esteja além do alcance da completa compreensão humana, ela encontrou uma expressão em diversas formas nas religiões do mundo. Então, mais uma vez, ressaltando a importância de ter diversas visões sobre as mesmas coisas, mesmas temáticas. Por isso existem várias religiões com vários pensamentos. E é importante que haja isso.
6. As grandes religiões do mundo, com seus diversos ensinamentos e práticas, constituem caminhos autênticos ao bem supremo. Então, ressaltando também essa questão plurissignificativa das religiões e dos ensinamentos e práticas. Esses ensinamentos diversos são autênticos para se chegar ao bem supremo, que seria a paz mundial. 7. As religiões do mundo compartilham muitos valores essenciais, como o amor, a compaixão, a igualdade, a honestidade e o ideal de tratar os outros como queremos ser tratados. Então, apesar das religiões terem muitas diferenças entre si, elas compartilham de ideais bons a todos que praticam esses ideais, seja o amor, seja a igualdade, no mundo marcado por desigualdades sociais, ou seja ainda a busca pela justiça social. E princípio 8. Todas as pessoas têm liberdade de consciência e o direito de escolher sua própria fé. Então, é o livre-arbítrio da pessoa escolher o seu caminho e a sua religião com liberdade de consciência, sem pressões, e dizer e professar aquilo que acredita. Atividade. Questão 1, com suas palavras, explica o que é o diálogo interreligioso. Então vocês vão reler a definição do que é diálogo interreligioso e com a sua interpretação, com as suas palavras, vocês vão fazer uma explicação. Questão 2, pesquise e resuma algumas contribuições do Concílio Vaticano para o diálogo interreligioso. Então foi falado no material que a Igreja, a partir do Concílio Vaticano, deu os primeiros passos em busca do diálogo. Então, quais são algumas contribuições desse concílio para esse diálogo? Questão 3. Faça uma linha do tempo dos fatos relacionados ao diálogo entre as religiões. Então, a partir de todo o material que foi exposto, vocês vão fazer uma linha do tempo, marcando o ano e o que aconteceu nesse ano. A questão 4. Escolha 2 princípios para o diálogo interreligioso e faça um pequeno comentário sobre cada um desses princípios. Então vocês vão escolher 2 entre os 8 princípios abordados e fazer pequenos comentários sobre cada um deles. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.